Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então no nosso curso de eletro? Vamos agora falar sobre as taquiarritmia, gente. Então vão ser duas aulas dessa parte do módulo só sobre taquiarritmia, né? Lembrar que isso é um tema que cai bastante em prova, assim como a gente falou de bradicardia 1 e 2, que cai bastante, taquiarritmia também cai bastante. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou professor do curso de eletro. Vamos lá? Gente, taquicardia de QRS estreito. Esse é o tema da nossa aula. Bom, vamos lá? Quando a gente fala de taquicardia de QRS estreito, vamos começar falando das taquicardias de QRS estreito de RR, ou seja, de intervalo entre os QRS regulares, tá bom? A gente tem nosso fluxograma, né? No nosso fluxograma, nas taquicardias, a gente vai falar das de QRS estreito, RR regulares, e a gente vai falar de todas as taquicardias aqui. Da sinusal, da atrial, da juncional, das taquicardias reentrantes nodais e atrioventriculares, e aqui do flutter com um asteriscozinho, porque ele é uma taquicardia que pode ser tanto regular quanto irregular. A gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Na próxima aula a gente fala das taquicardias de QRS estreito e irregulares e ainda no final dessa aula e na próxima aula a gente fala das taquicardias de QRS largo. Gente, taquicardia de QRS estreito então. Como eu falei, a gente vai comentar sobre a sinusal, a atrial, a juncional, as reentrantes nodais e atrioventriculares e dentro das atrioventriculares. Vamos falar especificamente sobre a taquicardia reentrante atrioventricular ortodrômica, a gente vai entender o que é esse termo mais para frente, e um pouquinho do flutter junto com as taquicardias irregulares. Gente, o primeiro exemplo, taquicardia sinusal. Vamos lá, o que é uma taquicardia sinusal? É uma taquicardia que tem um ritmo regular, que tem onda P, a onda P tem QRS, que tem uma onda T, e não tem ondas P bloqueadas, essa onda P é positiva em D1, positiva em EVF, ou seja, é um ritmo sinusal normal, com uma frequência maior do que 100 batimentos, gente. O QRS, por definição, é estreito, tá? Pode ser largo se já tiver algum bloqueio de ramo pré-existente, mas caso não tenha, é um QRS estreito. Gente, taquicardia de QRS sinusal vai cair na sua prova sempre como um sintoma, ou seja, uma alteração do exame físico, ou no caso do exame eletrocardiográfico, e sempre vai falar para a gente pensar em procurar a causa. Nunca vai ser o tratamento específico da taquicardia, lembrar disso na sua prova. Por isso que é importante saber o que é um ritmo sinusal normal. Então, gente, aqui no nosso eletro, nós temos um eletro de 2 derivações, temos um D2 longo aqui embaixo, você vê que é um ritmo regular, o QRS é estreito, a gente tem onda P. Onda P aqui em D1 é positiva, onda P aqui em AVF é positiva também, é uma onda P sinusal, não tem P bloqueada, isso aqui é uma taquicardia sinusal. Taquicardia por quê, Guilherme? Só para lembrar, quando o intervalo entre dois R's for menor do que 15 milímetros, ou seja, 3 quadradões, quer dizer que a frequência cardíaca está maior do que 100, é uma taquicardia por definição. Vamos ver uma questão então, gente? Essa questão até já discutimos ela no passado. É um homem de 48 anos, casado, comparece em retorno de uma consulta ambulatorial, com queixa de episódio que seu coração passa a bater para fora da boca, com batidas fora de hora e sensação de que pode parar a qualquer momento. Já procurou serviços de urgência e emergência, porém ao chegar no pronto-socorro de cardiologia, as crises já passaram e os médicos não acham nada de alterado nos exames. Refere que quando faz atividade física, começa a sentir o coração bater mais rápido. Nesse processo, por vezes lhe falta o ar e sente um medo muito grande de infartar, como o pai dele infartou e faleceu aos 52 anos de idade. Ele está dormindo mal, fica pensando o que pode fazer se tiver novas crises e como pode chegar rápido no pronto-socorro. De base, ele é um ex-fumante, que já parou já tem 12 anos, e o exame clínico é normal. Ele mostra um eletro de 12 e um traçado de Holter, além de mencionar que os exames laboratoriais dele são normais. Então, gente, resumindo, um paciente com poucas comorbidades, ou seja, basicamente um paciente ex-tabagista, que tem vários episódios de taquicardia, que ele chega, tem exames normais, e que ele está associado a medo, ansiedade, preocupação, medo de passar mal, medo de morrer, preocupação em chegar rápido no hospital. E quando nós olhamos o traçado do eletro dele, a gente vê que é um ritmo regular. Aqui nesse momento nem está taquicárdico, tem PQRST, ou seja, um ritmo que parece sinusal, a P positiva aqui em D1 positivo em AVF, ou seja, é um ritmo sinusal. E aqui, gente, o traçado do Holter de crise, nós percebemos que tem uma taquicardia com o mesmo padrão, certo? Sugestivo de ser uma taquicardia sinusal. Aí, o examinador vai nos dar algumas opções. Como já comentou, depressão ansiosa, introdução de ansiolítico não benzodiazepínico, não é mais depressão, é mais ansiedade, né? Então a gente deixa isso aqui na manga. Angina estável, ele não tem angina, né? Não tem dor precordial em aperto, peso, queimação, que irradia para o tórax, para o ombro, para a mandíbula e para o dorso e melhora com repouso, ou seja, ele não tem angina, então não é angina estável. Síndrome do pânico, faz sentido, tratamento antidepressivo serotoninérgico,
boa opção, acho que vai ser a resposta mais correta. Taquicardia por reentrada nodal não é, porque como a gente viu o eletro de crise, ele não está em taquicardia reentrante. Então, nossa opção é síndrome do pânico, identificar a causa e procurar o tratamento da causa e não da arritmia em si, que vai ser um pouquinho diferente. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a taquicardia atrial. O que é a taquicardia atrial? É um ritmo regular, que tem uma frequência maior do que 100, o QRS também é estreito, tem uma onda P, essa onda P tem uma mesma morfologia em todas as derivações, né? Só que ela é diferente da onda P sinusal. Então, é uma taquicardia que é diferente da onda P sinusal. Nesse traçado, então, a gente vê uma taquicardia de QRS estreito, RR regular, que tem uma onda P. Só que se a gente olhar com atenção aqui em AVF, nós vamos perceber que a onda P ela é negativa em AVF. Isso é uma P não sinusal. Nós podemos perceber também que a P tem a mesma morfologia em todas as P's do mesmo traçado têm a mesma morfologia. Então, isso fala muito a favor de não ser um ritmo sinusal, fala a favor de ser um ritmo atrial, ou seja, um ritmo que despolariza o átrio, mas vem de um outro ponto, tá bom? Gente, taquicardia atrial. Arritmias atriais, no geral, são muito associadas à doença estrutural atrial e, consequentemente, doença estrutural pulmonar. Então, paciente DPO-cítico, asmático grave sem tratamento, com fibrose pulmonar, com TEP crônico, são pacientes mais propensos a ter arritmias atriais no geral, desde a taquicardia atrial, como essa aqui unifocal, até a multifocal, até a fibrilação e o flutter. Então, aqui um zoom, que a gente consegue ver em D2 também, ó, onda P negativa, uma onda P não sinusal. Gente, próximo passo, então, a gente está descendo no nosso sistema de condução, vamos falar um pouquinho sobre as taquicardias reentrantes e aqui sobre a taquicardia reentrante nodal. Primeiro, gente, vamos focar aqui nessa figurinha da direita do slide. Nós temos o nosso 9, certo? Isso aqui é a representação do nosso 9. Nosso 9, em algumas pessoas, ela tem um comportamento diferente. A gente vai ter duas vias de condução dentro do nosso nó atrioventricular, certo? Uma via que conduz de forma rápida, que é essa via beta aqui, e uma via que conduz de forma lenta, que é essa via alfa aqui, certo? Em condições normais, o estímulo desce do nosso sino atrial, do nosso sinusal, para o nó atrioventricular. Ele desce pelas duas vias, mas como a via lenta ela conduz de forma lenta, ela vai encontrar a via rápida no período refratário dela, o estímulo vai ter passado e não vai acontecer nada, porque o estímulo desce basicamente pela via rápida e a lenta é bloqueada aqui. Certo. Em algumas situações específicas, por exemplo, uma extrasístole atrial, você tem um batimento atrial mais precoce, certo? E essas vias já têm uma característica interessante. A via lenta, apesar de ela conduzir o estímulo de uma forma mais lenta, ela consegue se tornar excitável de uma forma mais rápida, ou seja, o período refratário dela é mais curto. Então, ela fica pronta para trabalhar de uma forma mais rápida do que a via rápida, que ela conduz de uma forma rápida, mas o período refratário dela é maior, é mais longo. Então, quando a gente tem um estímulo atrial precoce, o que pode acontecer? O estímulo atrial precoce desce, vai encontrar a via rápida no seu período refratário, mas a via lenta já em condição de despolarizar. Então, o estímulo vai descer pela via lenta, vai despolarizar o ventrículo, só que ele vai começar a subir. Como a via, nesse tempo que ela levou para descer para a via lenta, já foi suficiente para essa via rápida se tornar excitável. Então, ela sobe pela via rápida, despolariza o átrio, desce de novo pela via lenta, sobe pela via rápida, desce pela via lenta, sobe pela via rápida, desce pela via lenta. Isso faz o mecanismo de reentrada dentro do nó AV. Isso gera taquicardia reentrante nodal, uma das taquiarritmias mais comuns da prova e da prática, tá bom? Então, agora sim, o achado no eletro vai ser um ritmo regular, um ritmo com uma frequência maior do que 100, mas geralmente perto de 150 a 250 batimentos. O QRS classicamente é estreito. Você pode ter uma onda P, geralmente ela é ausente. Quando presente, você vai ter uma P retrógrada, porque como a gente viu aqui na figura, vai despolarizar primeiro o ventrículo, depois que sobe para o átrio. Então, a P retrógrada, que vai ser negativa em D2, D3 e AVF, principalmente D2, que é a parede inferior. Por quê? Porque a despolarização, em vez de vir de cima para baixo, vai vindo no AV para cima. Então, vai ter o sentido contrário da despolarização normal, nosso vetor. E esse intervalo do início da onda R até essa onda P retrógrada é de 70 a 80 milissegundos, ou seja, quase 2 quadradinhos, tá bom? Vamos lá, vamos ver um exemplo? Então, gente, aqui nós temos um traçado de um elétron no paciente com uma taquicardia, ou seja, intervalo menor do que 15 quadradinhos.
O RR é regular, ou seja, taquicardia regular, é um QRS estreito. E quando a gente vai dar um zoom, aqui a gente tem a imagem do zoom, a gente vê que a gente não tem onda P antes do QRS, tá? A gente tem até uma Pzinha depois do QRS. Em D2, ela é mais negativa. E em V1, ela é positiva. E do início dessa P, do início do R até o início da P, dá mais ou menos 2 quadradinhos. Então, mais em torno de 80 milissegundos. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de uma taquicardia reentrante nodal, tá bom? E como que isso cai na sua prova? Vamos ver essa questão do Einstein de 2020? Um homem de 56 anos sem antecedentes mórbidos significativos. Procura atendimento médico de urgência com queixa de taquicardia há 3 horas. Em um período de 4 semanas, apresentou palpitações semelhantes, com frequência alta e duração de no máximo 30 minutos, cessando espontaneamente. Apresenta taquipneia, pulso rítmico com frequência acima de 180, uma PA de 11/7, saturando 97%. Ausculta sem sopros e ausculta pulmonar normal. Então, gente, lembrar que da questão, sempre que a gente der uma questão de taquicardia ou de bradicardia, a gente tem que lembrar do ACLS e, basicamente, o fluxograma é definir é TAC ou é brad, definindo, no caso aqui, uma taquicardia é estável ou instável. Então, procurar nível de consciência, dispneia por congestão, dor anginosa, hipotensão ou sinais de baixo débito e síncope, tá bom? Lembrar sempre de procurar isso. Nosso paciente, aparentemente, está estável. Ele estando estável, a gente vai para o eletro. Eletro, taquicardia de QRS estreito, regular, sem onda P. Ah, Guilherme, aqui eu não estou conseguindo ver uma P', uma P retrógrada. Paciência, não vai ser sempre que vai aparecer, tá bom? Ela pode aparecer. E ele vai te pedir a conduta nesse caso. Aqui ele traz A, manobra vagal, B, adenosina endovenosa, C, beta bloqueador endovenoso, D, bloqueador de canal de cálcio ou amiodarona. Gente, lembrar que no ACLS, a gente vai falar um pouquinho disso de novo no final da aula, mas no ACLS é taquicardia, QRS estreito, ritmo regular, paciente estável, a gente vai tentar primeiro, manobra vagal. Segundo, medicações, né, adenosina. Terceiro, beta-bloqueador ou bloqueador de cálcio, canal de cálcio. Se não der certo, ele fala para chamar um especialista, né? Então, a conduta mais adequada e inicial mais adequada no paciente com taquicardia de QRS estreito, RR regular e estável será manobra vagal. Vamos mais um para a gente tentar testar o raciocínio? Questão do ABC lá de 2022 também. Paciente de 39 anos apresenta o quadro de palpitações intensas há cerca de 1 hora. Não tem antecedentes mórbidos e nega etilismo, tabagismo ou uso de drogas. Ao exame, uma PA de 11/5, 110/48, né? Uma frequência respiratória de 20, uma temperatura de 36,7, saturando bem, ausculta pulmonar normal, sem edemas e realiza um eletrocardiograma baixo. Ou seja, gente, um caso muito parecido. Um homem jovem rígido com uma taquicardia, e aqui a gente pode ver um traçado de QRS estreito, RR regular. Tá meio ruinzinho de ver aqui onda P, não dá para ver muito bem se tem ou não tem, mas está estável. Ele vai te perguntar qual será o tratamento inicial mais adequado. Aqui, gente, ele não dá manobra vagal, certo? Ele não dando manobra vagal, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é adenosina, certo? Gente, tudo bem? Até aqui? Respira, bebe uma água. Vamos falar de uma outra taquicardia reentrante. É um circuito um pouquinho diferente, mas ela pode se manifestar eletrocardiograficamente de uma forma muito parecida com a TRN, tá bom? Então é sempre uma coisa que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial quando der para fazer. E essa taquicardia, gente, são as taquicardias reentrante atrioventriculares, que estão associadas a essa síndrome aqui, gente, a síndrome de pré-excitação ventricular. O que é isso, gente? Ou síndrome de Wolff-Parkinson-White. Gente, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, qual que é o substrato anatômico para isso? Vamos para o nosso diagrama. Aqui no lado esquerdo, na nossa figura, a gente tem uma despolarização normal. Nó sinusal, quando o estímulo passa entre os feixes internodais para o nó atrioventricular, sofre o atraso, desce pelo feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, despolariza o músculo, certo? No paciente com Wolff, com síndrome de pré-excitação, ele vai ter um componente a mais nesse circuito. Ele vai ter uma porção do anel mitro-aórtico ou do anel tricuspídeo, né? Que essa porção, em vez de ter o isolamento elétrico total e permitir que o estímulo passe apenas pelo sistema de condução, ele vai ter uma porção de tecido condutor, que se comporta como parte do sistema de condução. Então, parte do estímulo que despolariza o ventrículo, em condições normais, vai descer tanto pelo sistema de condução normal, quanto pela essa porção de tecido
de condução extra habitual, tá bom? E isso vai fazer com que um pouco do QRS seja despolarizado de forma normal e um pouco seja despolarizado de forma músculo a músculo. Isso, num eletro de repouso, vai ser a clássica onda delta, ou seja, essa porção inicial do QRS que é despolarizada de uma forma mais aberrante, porque é músculo a músculo, tá bom? Como a gente tem uma antecipação para começar o QRS, porque essa via acessória, ela não tem um atraso normal do nó AV, a gente vai ter um encurtamento do intervalo PR. Então, a gente vai ter um intervalo PR curto, uma presença de onda delta. E como o ventrículo despolariza de uma forma inadequada, ou seja, não habitual, a repolarização também vai estar alterada. Então, muitas vezes aí vai ter inversão de onda T, que vai sugerir que a repolarização do sistema todo está inadequada. E quando tem arritmia, gente? Quando tem arritmia é bem parecido com a reentrada no nó AV. Só que nesse caso, em vez de reentrar dentro do nó, a reentrada desce pelo sistema de condução, estímulo normal, e sobe pela via acessória. Desce pelo sistema de condução, sobe pela via acessória. E isso se perpetua gerando a arritmia. Gente, então aqui um eletro no paciente que tem pré-excitação. Lembrando que, para a gente fechar o diagnóstico da síndrome de pré-excitação, ele precisa ter sintomas. Então o paciente tem que ter pré-excitação com palpitação, síncope, arritmia documentada. Mas nesse eletro, gente, olha que interessante, um eletro muito bonito. Aqui em D2 longo a gente tem um ritmo regular. A gente tem uma onda P, tá difícil de ver? Tá, mas dá uma olhadinha aqui nessa derivação. Eu vou dar um zoom já para vocês verem, tá bom? Tem onda P, tem delta e tem inversão de onda T. Olha como a onda T é invertida em D1, em AVL, e tem uma alteração do ST aqui de D2, de AVF. Olha aqui em V5 e V6, como a gente tem uma alteração também do STT. Isso tudo são as alterações secundárias dessa repolarização anormal. Olha o zoom, gente. Tem onda P, o intervalo PR menor do que 3 quadradinhos, então um PR curto, presença de onda delta, ou seja, delta de parecer um Dzinho mesmo, né? Tipo essa porção inicial lenta que a gente chama de delta e a repolarização anormal. Isso aqui é uma pré-excitação ventricular. Então, pessoal, vamos ver isso numa questão? Vamos lá. Dos achados eletrocardiográficos abaixo descritos, assinale o único que não é compatível com hipercalemia. Guilherme, a gente não está falando de potássio, eu sei, mas essa questão é de elétron, então às vezes cai elétron. Onda T apicular decimétrica, isso pode ter na hipercalemia, a gente vai ver. Onda delta, estranho. Ritmo sinusoidal pode ter, alargamento do QRS pode ter, achatamento da onda P pode ter. Onda delta, gente, sempre que falar, lembrar de pré-excitação. É a única coisa que vai causar uma onda delta verdadeira no eletro, tá bom? Então, sabendo essa teoria, a gente consegue acertar a questão. Certo, gente? Então, como eu falei, a taquicardia reentrante atrioventricular, frequência maior do que 100, geralmente também perto de 150 a 250, um QRS estreito, a onda P, mesma coisa, pode ser ausente, pode possuir um pelinha, e, gente, o intervalo RP dela é maior do que 80, certo? Geralmente está mais perto de 120, 140, dependendo da referência, mas vai ser sempre maior do que 80. Então aqui, gente, o óleo elétrico, como que é parecido? É uma taquicardia de QRS estreito, RR regular, mas quando nós damos um zoom, nós vamos ver que tem uma onda P, essa onda P retrógrada negativa em D2, está distando aqui quase 120, 130 milissegundos, ou seja, 3,5 quadradinhos da onda do início do QRS, tá bom? Então pode ser a única coisa que vai diferenciar uma TRN de uma TRAV. Guilherme, geralmente eles pedem para a gente diferenciar isso na prova? Geralmente não. Isso aqui geralmente pode cair na prova do R+, na prova de sub, de acessos diretos pode cair menos, mas é bom entender esse conceito, esse conhecimento, tá bom, gente? Como que isso cai na prova? Cai assim. Questão, nosso simulado do ano retrasado, paciente com sala de emergência, de 27 anos, ou seja, paciente jovem, pré-excitação é doença de paciente jovem, tá bom? Queixa de palpitação. Fez o diagnóstico de um ataque supra, igual, por exemplo, poderia ser aquele eletro anterior, foi excitativa de reversão com manobra vagal sem sucesso, reverteu com a primeira dose de adenosina. Até aí, tudo bem. Depois de reverter a arritmia, a gente roda um eletro de novo e olha o que a gente acha no eletro. Um ritmo regular, que tem uma onda P, tem QRS, olha aqui, ó, P com uma presença de uma onda delta, uma T invertida, um eletro alterado, um eletro pré-excitado. Então, nessa questão, a gente vai perguntar qual que é o diagnóstico. O diagnóstico, bloqueio de ramo frequência dependente? Gente, não é.
Bloqueio de ramo frequência dependente, o diagnóstico vai ser dado quando o paciente estiver em taquicardia, em arritmia. Esse paciente dessa questão está em ritmo sinusal. Então, não é, primeira coisa. Segundo, porque não tem morfologia clássica de bloqueio de ramo direito. Bloqueio de ramo esquerdo, mesma coisa, gente, mesmo problema. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, tem pré-excitação? Tem. Tem sintoma? Tem. Nossa, pode ser. Taquicardia por reentrada nodal? Não é, porque o eletro de base é pré-excitado. Então, até que se prove o contrário, uma taquicardia reentrante atrioventricular. Se fosse um eletro normal, poderia ser uma resposta. Taquicardia juncional, não, porque agora está em ritmo sinusal, não está em ritmo juncional. Então, a resposta a gente fica com síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bom, certo, gente? Dois assuntos mais difíceis, que envolvem um pouquinho do entendimento do mecanismo de arritmia. Vamos dar sequência aqui, então, na taquicardia juncional. Então, se vocês perceberam, nós estamos descendo nosso sistema de condução. Já falamos das arritmias do nó sinusal, arritmia dos átrios. Agora a gente começamos a falar das arritmias da junção do nó AV, e essa aqui é uma das arritmias da junção do nó AV, né? Que é a taquicardia juncional. É um ritmo também irregular, uma frequência maior do que 100, o QRS também é estreito, e a gente pode ou não ter onda P. Como que funciona isso, Guilherme? Gente, o nó atrioventricular, ele é dividido de uma forma mais didática, uma forma teórica, em 3 porções. Uma porção mais proximal, uma porção média e uma porção mais distal. Dependendo de onde está saindo a arritmia, a onda P pode vir antes do QRS, ou seja, está na porção mais proximal do nó AV, está mais perto dos átrios. Então, despolariza primeiro o átrio, depois o ventrículo. Se está no meio do nó AV, meio que o estímulo sobe tanto para o átrio quanto para o ventrículo, despolariza os dois ao mesmo tempo e a onda P some no meio do QRS, porque o QRS é muito maior. Ou então, se estiver naquela porção mais distal do nó atrioventricular, primeiro despolariza o ventrículo, depois sobe para os átrios, e então a onda P pode vir depois do QRS, certo? Como a onda P está vindo de baixo para cima, não está seguindo a conformação normal, ela vai ter orientação ao contrário também. Então, em vez de ser positiva na parede inferior, essa onda P, quando presente, ela é negativa, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente que tem uma taquicardia, que tem uma onda P, que está negativa e antes do QRS. Ah, Guilherme, isso parece muito taquicardia atrial. Gente, dá para confundir. Às vezes, alguns tipos de taquicardia atrial, dependendo de onde que elas se localizam, elas podem parecer bastante com taquicardias juncionais. Então, por isso que é mais difícil de dar esse diagnóstico na prova, tá bom? Taquicardia juncional pode cair para a gente num contexto de intoxicação digitálica. É um ritmo relativamente comum de acontecer no paciente com intoxicação digitálica, tá? Então, lembrar desse detalhe. E aqui a gente tem um eletro, então, paciente um ritmo regular, QRS estreito, P negativa na parede inferior. Isso aqui é uma taquicardia juncional, um exemplo de taquicardia juncional. Gente, tudo bem? E então aqui a gente fecha uma primeira parte dessa aula. A gente falou de todas as taquicardias de QRS estreito que são predominantemente regulares. Aqui a gente vai falar então das taquicardias de QRS estreito que são irregulares, lembrando que a gente vai acrescentar o flutter, tá bom? Que o flutter, eu vou explicar mais para frente, ele pode ou não ser regular, vai depender um pouco do grau de condução AV, certo? Então, gente, nossos 3 principais exemplos de taquicardia de QRS estreito irregulares são o flutter, a FA, que é a fibrilação atrial, e uma taquicardia atrial específica, especial, que é a TA multifocal. Como que funciona? Geralmente são ritmos irregulares, obviamente, de QRS estreito, e a gente, em vez de ter onda P, a gente vai ter onda F no flutter e na FA. A onda F do flutter é aquela que parece um dente de um serrote ou um dente de um tubarão, uma onda F grande, tá bom? Que a frequência da onda F, ou seja, o intervalo entre cada onda F dá quase 300 batimentos por minuto, certo? Já a FA é aquela desorganização da atividade arterial, então é uma onda tremulante, bem pequenininha, e a frequência é mais alta, tá? A TA multifocal, gente, como que funciona? É uma taquicardia atrial, só que em vez de ter um estímulo único do átrio despolarizando, ele vai ter estímulo vindo de várias porções do átrio. Ela entra nesse balaio de taquicardias de QRS estreito irregular junto da FA e do flutter, porque ela é considerada classicamente um ritmo pré-fibrilatório. É como se fosse um estágio fisiopatológico antes do paciente começar a fazer fibrilação atrial e começar a fazer flutter, tá bom? Então, gente, vamos falar dela primeiro. Como eu falei, frequência maior do que 100, QRS estreito, mais do que 3 morfologias de onda P. Então, gente, eletro, primeira impressão, QRS estreito, ritmo irregular. Quando nós damos um zoom, olha só, nós temos ondas P achatadas, ondas P positivas
ondas P achatadas, ondas P positivas pequenas, ondas P negativas, ondas P positivas, negativas, ou seja, a gente tem mais do que 3 morfologias de onda P. Então, isso aqui, por definição, é uma taquicardia atrial multifocal. Isso cai bem menos em prova, é interessante saber, ter o conhecimento, mas cai menos em prova. Agora, essa dupla aqui, flutter e FA, cai bastante, gente. Então, o que é o flutter? Gente, o flutter é uma taquicardia macro-reentrante. A onda de estimulação ela fica rodando no átrio, tá bom? A gente vai ter o flutter típico e o típico reverso, que basicamente o que muda é o sentido que essa onda fica rodando dentro do átrio. O típico ele vai ser negativo na parede inferior, o típico reverso vai ser positivo, tá? Apenas para curiosidade de vocês, gente, flutter típico é definido como aquele flutter que depende de uma porção anatômica específica, que é o istmo cavo tricuspídeo. É uma porção entre a veia cava inferior e a válvula tricúspide. Toda arritmia que roda aquela região é chamada de flutter, tá bom? Então, as arritmias flutter cavo tricuspídeo. E como a arritmia é muito rápida, a gente pensa assim, um átrio está batendo a 300 por hora. Se ele conduzir na mesma velocidade para o ventrículo, a gente vai ter uma taquicardia ventricular, vai bater a 300 de batimento também. Então, geralmente, o nosso nó AV nos protege disso também. Então, a gente pode ter graus diferentes de condução atrioventricular. Esse bloqueio pode ser fixo, ou seja, a cada 2 batimentos de flutter conduz uma vez, ou a cada 3, ou a cada 4, ou pode ser variável. Então, pode ser a cada 2, depois 3, depois 2, depois 4. Então, isso que vai definir se vai ser regular ou irregular, tá bom? Gente, lembrar que o flutter tem esse macete. O flutter vai ser múltiplos e dividendos de 300, né? Se for 1 para 1, geralmente a frequência cardíaca é 300. Se for 2 para 1, 150. 3 para 1, 100. 4 para 1, 75. E por aí vai, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de um flutter, tá? Aqui, ó, na parede inferior, a gente vê que tem ondas F, essas ondas F são grandes, tá? E elas têm essa porção negativa, ou seja, elas estão orientadas para baixo, e elas são mais bem vistas aqui. Nas outras derivações a gente consegue ver com um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? E nesse caso especial, a gente vê que vai ter horas que vai conduzir 2 ondas F para 1 QRS, e horas que esse intervalo vai ser um pouco maior, 3 ondas F para 1 QRS. Esse aqui é um exemplo de flutter com uma condução atrioventricular variável. Já aqui, gente, um exemplo bem mais raro do que o flutter típico, que é o típico reverso, que a gente vê na parede inferior que as ondas F são positivas, elas se orientam para cima, tá bom? Nesse caso especial, o flutter tem condição AV fixa, V é 2 para 1. 2 batimentos, 1 QRS, 2 batimentos, 1 QRS, e a frequência, ó, bem próximo de 150. Aqui tem mais ou menos 10 quadradinhos de intervalo, 1.500 por 10, 150 de frequência, tá? Então, vi uma arritmia com 150 de frequência, lembra que pode ser flutter. E a diferença, gente, um bate para baixo, onda F, outro bate para cima. Como que cai na prova? Questão da Unicamp lá de 2022. Um homem de 62 anos procurou um atendimento médico com uma queixa de uma tontura e dispneia de início agudo há 2 horas. Antecedente de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, ele está em uso de losartano, alodipina e metformina. Uma frequência de 152, lembra sempre da relação, uma frequência respiratória de 28, uma PA 96 por 62, está saturando 88%, consciente orientado, porém está sonolento, os pulmões, murmúrio vesicular presente, com estertores crepitantes finos bilaterais até o terço médio. Ou seja, um paciente que tem alteração no nível de consciência, tem taquidispneia e de saturação por congestão pulmonar e tem uma PA bem mais limítrofe, tá bom? Ora, o eletro a gente tem uma taquicardia de QRS estreito regular com ondas F, gente. Tem uma onda F aqui que lembra muito essa onda F do flutter. É diferente daquela taquicardia paroxística por reentrada nodal, que a linha de base entre os batimentos é retinha. Você vê que a linha de base aqui entre os batimentos está cheia de um ondulado, de um dente de serra. E aqui ele vai perguntar o diagnóstico e a conduta. Taquicardia por reentrada nodal, cardioversão elétrica sincronizada? Gente, não é TRN, então a conduta pode até ser cardioversão, porque o paciente está instável, então taquicardias instáveis são cardiovertidas, mas não é uma TRN, então está errado. Flutter atrial 2 para 1, uma cardioversão elétrica sincronizada? Correto. TRN de novo, manobra de valsalva modificada? Não, gente, manobra de valsalva modificada é para taquicardia estável e reentrada nodal. Flutter 2 para 1, beta-bloqueador e anticoagulação? Também não, gente, o paciente está estável, não se dá medicação, se dá terapia elétrica, o paciente vai ser cardiovertido. Gente, fibrilação atrial, muito importante, a gente vai dar
uma atenção maior aqui nos aspectos eletrocardiográficos, mas isso aqui é muito importante. Tem que saber diagnóstico, tem que saber tratamento, tem que saber prevenção de fenômeno embólico, porque isso não cai na prova, isso despenca na sua prova. Então a gente tem que saber isso aqui. Vamos ver a primeira parte do eletro? Fibrilação atrial. Ritmo irregular, sem onda P, linha de base que só tremula, tá bom? Aqui então a gente tem um exemplo. O paciente que tem um ritmo que é intervalo largo, intervalo curto, você tenta procurar uma onda P, só vê uma linha de base meio irregular, não dá para definir nenhuma onda P bem estruturada aqui, tá bom? O QRS nesse caso é estreito, tá? Então aqui a gente tem uma fibrilação atrial. No zoom para a gente ver como que é. Ah, Guilherme, essa onda aqui, se você parar para medir, do início ao final da onda tem no máximo 1 milímetro. A onda F de FA, ela é bem pequenininha. A onda F de Floater tem 2, 3 milímetros. Aqui não, é 1 milímetro no máximo de altura, tá bom? E, gente, a FA ela pode cair tanto no contexto de uma taquicardia, ou seja, pode ter uma arritmia com uma frequência maior do que 100, só que a FA pode ter uma frequência cardíaca normal ou pode ter uma frequência cardíaca baixa. Então, você pode ter FA de baixa resposta, como é esse exemplo aqui, que é um coração bradicárdico, tá certo? Você pode ter uma FA de resposta adequada e uma FA de alta resposta. Geralmente, a questão de FA de alta resposta vai cair no contexto de avaliação de SLS, né? E aqui uma FA de resposta adequada, você vê que a frequência aqui está entre 50 e 100, uma frequência normal. Então, o paciente com a FA de resposta adequada. E linha de base tremulante, sem onda P. Vamos ver um exemplo de questão? Lá do SURF, lá do ano passado. Perdão, desse ano, desculpa, 2023. Um homem de 67 anos, tabagista, hipertenso e dislipidêmico, procurou pronto atendimento por mal-estar, palpitações e dispneia. Relata que já teve episódios prévios, mas autolimitados, com duração de 5 minutos. O paciente está acordado, porém letárgico, com a pressão limítrofe de 9/5, está saturando bem e fez o seguinte eletro. Taquicardia, QRS estreito, RR e irregular. A gente vai ter intervalos mais curtos, intervalos mais longos, uma linha de base mais tremulante. Isso aqui é uma FA. E aí vai perguntar a conduta. Assinar a alternativa adequada no momento. Manobra vagal e diltiazem endovenoso. Paciente instável não ganha remédio, ganha terapia elétrica, ganha choque, então não é. Desfibrilação elétrica sem necessidade de anticoagulação devido ao risco iminente de morte. Tá estranho, né, gente? Desfibrilação elétrica, vamos ver as próximas opções. Cardioversão elétrica, sim, sincronizada, imediata e anticoagulação para prevenção de fenômenos trombóticos. Aqui faz mais sentido, gente. Paciente com FA, mesmo que ele esteja instável, ele ainda merece anticoagulação. Lógico que o risco vai ser um pouco maior, mas a anticoagulação diminui um pouco o risco de fenômeno embólico. Parece mais correta essa questão, tá bom? E última questão, solução cristalóide venosa para estabilização hemodinâmica e investigação de hipertiroidismo. Não, a gente tem uma taquiarritmia instável, a queixa dele toda gira em torno de palpitação, então a resposta mais correta é vamos cardioverter, vamos anticoagular e vamos para prevenir os fenômenos embólicos. Então, gente, aqui no nosso algoritmo do fluxograma do ACLS, né? Lembrar, então, sempre, paciente, avaliar a condição clínica do paciente, monitorizar oxigênio, veia, eletrocardiograma de 12, se possível. Vamos pesquisar se o paciente tem algum sinal de instabilidade, ou seja, hipotensão, alteração do estado mental, sinal de hipoperfusão e choque, dor precordial anginosa. Ver se a taquicardia de QRS estreito ou largo. Se for de QRS estreito, esse paciente vai ganhar manobra vagal, adenosina, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, se ele estiver estável. Se ele estiver instável, ele vai ganhar cardioversão elétrica de urgência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa é uma aula maior, um pouquinho mais densa, mas é muito importante. Como vocês viram, isso cai muito em prova. Então, vamos lá. Estudar diagnóstico, tratamento com base no ACLS. Instável, estável. Estável medicação, instável choque. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.